Como vai, pessoal? Vamos dar seguimento. Esta é a aula 25, Imunidades 2, a segunda aula de imunidades. Vamos ver uma parte teórica final, que é a diferença entre licença prévia e a licença posterior, e as prerrogativas constitucionais de outras autoridades, a jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos e muitas questões de concurso. Então, dando início, licença prévia e licença posterior. A licença prévia é aquela prerrogativa processual do presidente da República dele somente ser denunciado mediante a autorização da Câmara dos Deputados. Somente o presidente da República goza dessa prerrogativa. Demais autoridades, não. Então vamos ver aqui o que o CAPES nos esclarece a respeito disso. Com a emenda constitucional número 35 de 2001, o controle legislativo deixou de ser prévio, passando a ser posterior. Não existe mais a possibilidade de licença prévia. Por outro lado, no que toca ao presidente da República, continua vigente o Instituto da Licença Prévia da Câmara dos Deputados. O Instituto da Licença Prévia, que já não vale para os parlamentares, continua vigente para o presidente da República. E o que é esse sinal aqui em vermelho em colchete? Porque o texto do CAPES ele era de 2016. Nessa época, o chefe do executivo estadual, ou seja, os governadores, também gozavam desta prerrogativa, a prerrogativa processual da licença prévia. Só que a jurisprudência ela modificou, como vamos ver aqui, em 2017, o STF decidiu o quê? Que o governador não goza mais dessa prerrogativa. Na época, dava muito problema. Aqui tem uma jurisprudência do STJ de 2005 sobre a demora da Assembleia Legislativa, no caso do governador. A licença prévia era conferida pela Assembleia Legislativa, assim como, no caso do presidente da República, é conferida pela Câmara dos Deputados. Só que a Assembleia Legislativa demorava, muitas vezes não apreciava, e havia a discussão acerca da aplicação da suspensão da prescrição nesses casos. A fim de encerrar com essa celeuma, o STF ele modificou a jurisprudência e afastou a necessidade de licença prévia para o julgamento de governador. Então, o que você deve guardar? Que a prerrogativa do presidente da República de somente ser processado e julgado, seja nos crimes de responsabilidade ou nos crimes comuns, pelo STF e pelo Senado, não é extensível aos demais chefes do executivo e parlamentares. Então, não é extensível ao governador, não é extensível ao prefeito e não é extensível a deputado nem senador. Então, vamos ver o julgado do STF de maio de 2017. STF altera a jurisprudência e afasta necessidade de licença prévia para julgamento de governador. Também no mesmo julgado, decidiu o quê? Que a decretação do afastamento do cargo de governador ficará sujeito a critério do STJ, em razão das peculiaridades de cada caso concreto em decisão fundamentada. Por que isso? Nós vimos que é uma prerrogativa processual do presidente da República que, após 180 dias, sem que ocorra a conclusão do julgamento no STF por crime comum ou no Senado por crime de responsabilidade, a suspensão do presidente da República de suas funções ela perde efeito. E quando que ele fica suspenso? Quando o STF recebe a denúncia ou o processo é iniciado no Senado, no crime de responsabilidade. Agora, com relação ao governador, o que o STF definiu? Que esse afastamento do cargo do governador fica a critério do STJ e não é algo automático, não tem algo automático. Porque, no caso deste julgado, a Constituição Estadual, objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, ela fez uma previsão de afastamento automático. Ocorre que essas questões de afastamento têm regramento específico e expresso com relação ao presidente da República, como disse. Logo, a Constituição Estadual ela não pode fazer previsões de imunidades com relação a outras autoridades que não foram contempladas na Carta Constitucional. Dessa forma, não esquece, com relação ao governador, o STF decidiu que o afastamento fica a critério do STJ em razão das peculiaridades
por decisão fundamentada. Não esquece. Então, olha a tese aqui firmada. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa-crime e instauração de ação penal contra o governador de Estado por crime comum, cabendo ao STJ, no ato de recebendo a denúncia ou no curso do processo, dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Então, essa é a tese, não esquece, porque cai no concurso público dessa forma. Agora vamos ver prerrogativas de outras autoridades. Prerrogativas condicionais de outras autoridades existem? Vamos estudar esse assunto agora e ver o que é cobrado. É cobrado se o deputado estadual ou distrital se ele goza das mesmas prerrogativas dos parlamentares federais. Sim, por conta do que dispõe o artigo 27, parágrafo 1º da CF. Ela fala que aplicar-se às regras desta Constituição Federal em proveito de quem? Dos deputados estaduais e do Distrito Federal. Então tá lá, ó. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre diversas matérias, inclusive que imunidade, que interessa para a gente. Então, todas as imunidades conferidas aos senadores e deputados federais são extensíveis aos deputados estaduais e distritais por força do artigo 27, parágrafo 1º. Também o que? Só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Inclusive, mas todas as imunidades. A imunidade material, a imunidade formal, a formal processual, prisional, por prerrogativa de foro. Então, todas elas. Agora, com relação de governadores, nós adiantamos que não, nem todas as prerrogativas do presidente da República, que é o chefe do Executivo Federal, se aplica ao chefe do Executivo Estadual, nem todas, somente a prerrogativa de foro, nada mais. Pode ser preso em flagrante, inclusive, não gozam das prerrogativas do presidente da República, exceto quanto à prerrogativa de foro. Aqui uma jurisprudência do STF que diz uma inconstitucionalidade de norma estadual, a Constituição estadual, que estende aos governadores de estado imunidade à prisão antes de sentença condenatória prevista. Somente o presidente da República tem essa prerrogativa. Então não está previsto para o governador a Constituição Federal, logo a Constituição estadual não pode inovar dessa forma. Prefeitos é o chefe do executivo municipal. O prefeito também não goza de imunidade, conforme o presidente da República. Quanto aos prefeitos, não há que se falar em imunidade processual nem penal, tendo direito apenas a foro de prerrogativa de função para ser julgado perante o Tribunal de Justiça. No caso dos crimes de responsabilidade, isso aqui é regra, que nós vamos ver com muita mais calma quando estudarmos competência, mas só a título de um conhecimento a mais, para já te adiantar, que o prefeito ele é julgado com relação a crime de responsabilidade perante a Câmara Municipal. O decreto-lei 201/67, ele prevê o processo de julgamento de crime de responsabilidade em relação ao prefeito e ao vereador, e a Lei 1079 de 50 com relação ao presidente da República e demais autoridades em âmbito federal e governadores. E agora, os magistrados e membros do Ministério Público. Mesmas regras do parlamentar federal. Gozam de imunidade prisional. Somente podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Está previsto na Lei Orgânica da Magistratura e na Lei Orgânica do Ministério Público. Está aqui. São prerrogativas do magistrado não ser preso, senão por ordem escrita do tribunal, órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável. Com relação ao Ministério Público, a mesma coisa, somente podem ser presos por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável. O advogado goza de imunidade material e prisional, porém relativa. Por que relativa? Porque depende de algumas condições que devem ser observadas na prática. Quais são elas? Que seja no exercício da função. A manifestação, no caso da imunidade material, tem que ser expressada no exercício da função. E a prisão? A imunidade prisional somente abrange os fatos praticados no exercício da atividade de advogado. Olha aqui, ó, Estatuto da OAB. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato. O desacato você corta por conta da ADI 1127, então não inclui a expressão ou desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade. Então, é uma imunidade material
relativa, condicional. Por quê? Depende de se verificar se a manifestação ela foi no exercício da atividade ou não, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante o OAB pelos excessos que cometer. Então, sanções disciplinares por excessos é perante a OAB. Agora, com relação à imunidade penal, a fim de não ser processado, julgado e condenado pelo Poder Judiciário, vara criminal, é com relação à injúria e difamação. E os excessos, questão disciplinar a ser decidido pela OAB, o Conselho de Ética da OAB. É outra situação. Então, separar excesso do que a gente precisa saber que é imunidade penal, material, que é injúria e difamação. Então o advogado ele pode injuriar ou difamar no exercício da profissão, ele está imune? Sim, está. Mas se cometeu excesso, vai responder disciplinamente perante o OAB. E desacato? Desacato não está abrangido pela imunidade. Por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade 127 retirou essa expressão como inconstitucional do texto do Estatuto. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Então, também é uma imunidade que se chama prisional, imunidade prisional, assim como do magistrado, do parlamentar, do Ministério Público, só que é condicional, é relativa, porque depende da verificação de se estar no exercício da profissão. E o inciso 4, a título de esclarecimento, é ter direito que é a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por crime inafiançável ligado ao exercício da advocacia. Mas a prisão em flagrante não está relacionada ao exercício da profissão. O advogado cometeu um crime comum distante do exercício da profissão. Aí não precisa cumprir aqui o direito, não é direito dele ter essa presença de representante da OAB. E os vereadores? Gozam de imunidade material relativa, então se aproximam também da situação do advogado. Mas é relativa por quê? Porque precisa estar aqui na circunscrição do município. Então o vereador ele goza de inviolabilidade penal ou também chamada de imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Mas também existe um critério territorial, tem que estar na circunscrição do município. Então, muitas questões nós vamos ver com o seguinte quadro: o vereador está num palanque junto com um deputado estadual na capital do estado, mas o vereador é de um município a tantos quilômetros de distância, e os dois proferem as suas manifestações, injuriam, difamam determinada pessoa. Quem tem a imunidade material? Aí o vereador, nesse caso, não tem, porque ele está fora da circunscrição do município. Então não esquece, está lá na Constituição, o município reger-se-á por lei orgânica, atendido os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do Estado e mais os seguintes preceitos: inviolabilidade dos vereadores por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, a imunidade material do vereador é relativa por duas situações. Tem que também, assim como advogados, a manifestação estar ligada ao exercício do mandato, da atividade, da função. E tem um âmbito territorial, tem que estar dentro da circunscrição do município. Então, agora vamos ver um julgado aqui do STF em caráter de repercussão geral. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador. Que imunidade é essa? A imunidade material ou inviolabilidade penal, por opiniões, palavras e votos. Agora, o vereador, atenção, ele não goza das imunidades formais, da imunidade formal, imunidade prisional, não goza, imunidade processual, nada disso. Somente imunidade material e condicionada, relativa. Tem que estar nos limites da circunscrição e a manifestação tem que se dar no exercício do mandato. Ok? Então chegou a hora, pessoal. Hora da luta, do treinamento. Vamos fazer muitas questões sobre a aula passada e essa aula. E você vai sair afiado para realizar qualquer prova. Vamos começar com a questão para oficial de justiça 2018 CESP. O Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional, nelas inclusas as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Falso. Por que é falso? Porque é uma ressalva feita no inciso 2 do artigo 1º e o que será aplicado aos crimes de responsabilidade cometido pelo presidente da República é a Lei 1.079 de 50, como vimos, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade
cometidos pelo presidente da República e outras autoridades, conforme previsto na lei. Então, ministro de Estado, governadores, secretários, ministros do STF, procurador-geral da República, tudo lá previsto nessa lei, mas não se aplica o Código de Processo Penal. Outra questão. 2009, juiz. Marque a opção correta. Essa questão, ela também serve para eu dar uma dica a vocês de resolver prova, como fazer prova. Por quê? Tem questões que todas as alternativas vão te deixar com dúvida e você não vai saber como marcar. Então, como que você tem que resolver? Você tem que ir por eliminação e procurar a que seja mais correta. Como assim? Olha só. Olha a pergunta. Não poderá ser autuado em flagrante em qualquer hipótese. Os magistrados, em qualquer hipótese, não pode ser autuado em flagrante? Não. Existe uma imunidade prisional, mas pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então, não era em qualquer hipótese. Então, essa é falsa. Agora, os familiares de agentes diplomáticos, essa aqui, como ele disse em qualquer hipótese, a gente vai ficar com dúvida. Por quê? Porque a Convenção de Viena, ela traz o dispositivo no seguinte sentido, que se o familiar ou agente diplomático ou qualquer pessoa for nacional, se for nacional do país acreditado, ou seja, quem recebe o agente diplomático, não gozará da imunidade, não gozará de regra dessa imunidade. Então não é em qualquer hipótese. Então ficamos com dúvida. A gente aqui já marcaria o quê? Falso. Só que você tem que ler as outras alternativas. Membros do Congresso Nacional. Em nenhuma hipótese pode ser preso em flagrante? Pode ser preso em flagrante no caso de crime inafiançável. Essa é a regra comum. Então aqui a gente tem certeza que essa alternativa é falsa. Agora a outra. Os delegados de polícia no específico exercício da função. Delegado de polícia não goza de imunidade nenhuma. Então essa aqui é falsa. Pode ser preso em flagrante por qualquer crime, afiançável ou inafiançável. Então o que sobra? Todas estão erradas? Não, sobra essa aqui, que é a mais certa. Só que é uma questão que ela deveria ser o quê? Anulada. Porque os familiares de agentes diplomáticos, se forem nacionais do país acreditado, eles não gozam da imunidade diplomática extensiva a eles. Mas aqui, nesse caso, essa é a resposta mais certa. Então essa aqui é a verdadeira, que foi dada no gabarito como verdadeira. Então essa questão eu trouxe para te mostrar um plus, uma técnica, uma praxe de resolver prova, questão de prova dessa natureza. Outra questão. Juiz Federal 2009. O presidente da República somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável ou por ordem escrita de prisão preventiva ou de execução de sentença condenatória expedida pela maioria do plenário do STF. Não. O presidente da República, ele goza da prerrogativa de somente ser preso após sentença condenatória. Está lá no artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então essa questão é falsa. O presidente da República não pode ser processado criminalmente durante a vigência do mandato por delitos cometidos antes da posse ou mesmo por aqueles praticados durante a investidura, salvo se tratarem de crimes funcionais, prerrogativa essa que não se estende ao chefe do Poder Executivo das demais esferas. Essa alternativa aqui é verdadeira, se refere ao artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de sua função. E vimos que esta prerrogativa não se estende aos demais chefes do Poder Executivo das outras esferas, ao governador e ao prefeito, que somente irão gozar da prerrogativa de foro, nada mais. Outra questão, 2019, técnico. Maria, logo após tomar posse no cargo eletivo de senadora, foi procurada pelas autoridades competentes e informada sobre a existência de provas de que teria praticado um crime contra o patrimônio de João. Então, é um crime comum, crime contra o patrimônio. À luz da sistemática constitucional, o Ministério Público não pode apresentar a acusação perante o Poder Judiciário durante o mandato de Maria. Não tem isso. Você vai lembrar que o parlamentar ele não goza da prerrogativa processual do presidente, aquela que fala da licença prévia. Para o presidente da República ser processado, precisa da licença prévia da Câmara dos Deputados, que precisam votar o quê? Pela maioria
qualificada, 2/3 de votos, para que seja autorizado o presidente da República a responder por crime comum ou crime de responsabilidade. B. Pode apresentar acusação perante o Poder Judiciário desde que haja concordância de maioria. Essa aqui é aquela alternativa nada a ver. C. Pode apresentar acusação perante o Poder Judiciário desde que haja autorização do Senado. Não tem licença prévia. Pode apresentar acusação perante o Poder Judiciário não dependendo de autorização. Essa é a alternativa V, de verdade. Pode apresentar acusação perante o Poder Judiciário desde que haja autorização do Congresso Nacional. Nem pensar. 2019, outra questão técnico. A deputada federal Joana e o vereador Pedro, do município Beta, participaram de um ato de desagravo ao povo brasileiro, na capital federal, no qual fizeram severas críticas à atuação de alguns órgãos federais, atribuindo inclusive a prática de crime a diversos agentes nele lotados. Um servidor público procurou o seu advogado e solicitou orientação sobre a possibilidade de responsabilizar os referidos parlamentares por suas declarações. À luz da sistemática constitucional, o advogado informou corretamente que o que você nota que a questão quer saber de você? Quem tem a imunidade material por opiniões, palavras e votos? Você vai lembrar o quê? Que o deputado federal ele é imune por opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato em qualquer lugar, dentro e fora da casa. Mas o vereador, somente no exercício do seu mandato, em razão do mandato, mas circunscrito o quê? Ao município. Então essa é a questão que você tem que saber a priori e aí você vai para as alternativas. Então, olha lá. Ambos os parlamentares podem ser responsabilizados, já que não possuem qualquer tipo de imunidade. Essa é falsa, porque a deputada federal goza da imunidade. Eles estavam em um desagravo ao povo brasileiro, então fizeram crítica, estavam no exercício do mandato. Qual é a diferença aqui? Que o vereador ele estava fora lá do seu município, estava na capital federal, o município dele era Beta, mas a deputada federal não tem esse critério espacial, então ela goza. Então, a alternativa B. Apenas a deputada federal pode ser responsabilizada? Não, é o contrário. Apenas o vereador pode ser responsabilizado, pois não possui imunidade fora do território do município Beta. Essa é a alternativa correta, B de verdade. Vamos ver as outras. Nenhum dos parlamentares está errado. E a E, os parlamentares somente podem ser responsabilizados caso tenha renunciado à imunidade no início da legislatura. Aqui você vai lembrar que a imunidade parlamentar ela é irrenunciável, porque a imunidade não pertence ao parlamentar, ela existe em razão do cargo. Outra questão, 2019, promotor de justiça. De acordo com a disciplina relativa à organização dos poderes na Constituição Federal e a jurisprudência do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça são processados e julgados pelo Senado Federal nos crimes comuns e de responsabilidade. Essa alternativa, ela trata sobre foro de prerrogativa de função, nós não vamos ver isso agora, nós vamos trabalhar esse assunto nas aulas de competência. Então essa questão aqui, ela está errada, porque o artigo 52, inciso 2, ele vai falar que os membros do Conselho Nacional de Justiça, eles são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Os crimes comuns não é papel, não é atribuição nem competência do Senado apreciar esse tipo de matéria, porque ele exerce a jurisdição política e não a jurisdição no sentido estrito de função típica inerente ao Poder Judiciário. A questão está errada, você mataria aqui por entendimento, mas vamos aprofundar nesse assunto em detalhes nas aulas de competência. B. O presidente da Câmara dos Deputados, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de sua função. Essa é uma prerrogativa do presidente da República e não da Câmara dos Deputados. Então a questão está errada. Outra, a necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa é aquela situação de licença prévia para que o Superior Tribunal de Justiça receba denúncia criminal contra o governador do Estado. Nós vimos que não precisa, haja vista a mudança da jurisprudência do STF, que inadmite essa necessidade de licença prévia. Esta é uma prerrogativa somente do presidente da República. Outra, diante
da acusação pela prática de crime comum contra o presidente da República, não cabe ao STF proceder à análise de questões jurídicas, eventualmente atinentes à denúncia, antes do exercício de juízo político de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Correta. Esta é a licença prévia, que é uma prerrogativa processual do presidente da República. Então, o STF ele não recebe a denúncia. Se não recebe, ele não faz avaliação de questões jurídicas, porque depende da licença prévia. A partir daí, o presidente fica suspenso de suas funções e a suspensão ela perde efeito se o julgamento não acontece até 180 dias. Outra, com exceção de processos em que se apura eventuais práticas de crime, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Essa questão ela está errada, é uma pegadinha, porque o que vai importar é se o senador e deputado ele recebeu aquela informação ou prestou a informação em razão do exercício do mandato. Então aqui ele não está sendo acusado, ele é uma testemunha. Mas se a situação é em razão do exercício do mandato, aí ele goza o quê? Da imunidade probatória. Lembra dessa expressão, imunidade probatória? E não tem essa situação que é indiferente à apuração de prática de crime ou não. O que vai importar é se a informação recebida ou prestada se dá em razão do exercício do mandato. Aí o parlamentar ele vai gozar de quê? Da imunidade probatória. Outra questão, 2019, recente, procurador do município. Analisa as seguintes situações. Bartolomeu, vereador do município de Ribeirão Preto, está no interior da Câmara Municipal de sua circunscrição, discutindo um projeto de lei e, após ser provocado por Ramiro, também vereador, chama-o de incompetente ladrão. Outra situação, Raimunda, vereadora do município de São Paulo, está no município de São José dos Campos, ou seja, outro município, a serviço da Câmara Legislativa. E em discurso acalorado na Câmara deste município, exacerba-se e afirma que todos os parlamentares da localidade são corruptos. Aqui o que você vê? Bartolomeu ele está protegido ali pela imunidade, mas Raimunda não está. Essa é a situação. A partir dos casos mencionados e considerando o tema das imunidades parlamentares conferidas aos vereadores, assinar a alternativa correta. Então, você que estudou, você sabe que você tem que procurar uma alternativa em que afirme que Raimunda não tem imunidade e outra no sentido de que o Bartolomeu está cobertado pela imunidade. Vamos lá. Bartolomeu e Raimunda terão reconhecido a imunidade? Falso. Bartolomeu e Raimunda terão reconhecido a imunidade material para eventuais ações civis ou penais e por gozarem de imunidade formal. Está errado, porque o vereador não gosta de imunidade formal e a Raimunda também não está cobertada. C. Apenas Raimunda terá direito à imunidade formal. Não, imunidade formal nenhum vereador tem. E Raimunda também não tem nem a material, porque não estava ali na sua circunscrição. Bartolomeu e Raimunda não possuirão imunidade material ou formal. Formal, nenhum dos dois. E material, somente o Bartolomeu, porque Raimundo está fora da circunscrição. Apenas Bartolomeu não poderá ser processado criminalmente ou civilmente por sua opinião, já que a imunidade material de vereadores se limita exclusivamente à sua circunscrição e exige pertinência como mandato. Essa é a alternativa correta. 2019, advogado. A imunidade parlamentar terá vigência a partir de quando? Da eleição, do registro da candidatura, da posse, do início da legislatura, da expedição do diploma? Expedição do diploma, literalidade da lei e uma decorebazinha, né? Então você tem que saber aí para marcar. Defensor Público 2018. A imunidade parlamentar, que consiste na não obrigatoriedade do parlamentar em testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberem informações, é conhecida como imunidade probatória, testemunhal, foro especial, prisional, processual. Ó, olha qual que é a probatória. Então aqui, quem não estudou, pode marcar o quê? A testemunhal. Não estudou, não sabe, então fica difícil. Mas você que está estudando, você sabe e acerta essa questão para o defensor público. Outra questão, 2018. Considere que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha aprovado o projeto de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, para o fim de condicionar a instauração de ação penal contra deputados distritais por crime comum cometido antes da diplomação.
a prévia autorização da Casa Legislativa. À luz da Constituição Federal, a exigência contida na norma distrital. Aqui nessa questão, eu vou te ensinar mais uma técnica. Quando você estiver resolvendo uma questão que seja assim, textão, seja texto grande, ou qualquer outra, trabalha isso como um hábito que aí você vai se dar bem. Antes de você ir para as alternativas, busca os pressupostos do seu conhecimento. Pensa em geral primeiro. E aí traça o quê? Aqueles pressupostos. Como assim? Você já percebeu que a questão quer testar seu conhecimento sobre imunidade de deputado distrital. Então, qual é o pressuposto que você traz à sua mente antes de ir para as alternativas? Que deputados distritais e os estaduais, eles gozam das mesmas imunidades dos deputados federais e que licença prévia é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Outro pressuposto é que a imunidade parlamentar ela funciona a partir da expedição do diploma e não antes. Outro pressuposto também que você pode já fixar é que a Constituição estadual ela não pode criar imunidades que não estão previstas na Constituição Federal, certo? Feito isso, você vai para as alternativas e você vai observar que assim fica mais fácil. Olha lá. A. Apenas poderia ter sido imposta mediante lei ordinária federal, tendo em vista que cabe privativamente à União dispor sobre matéria processual penal. Essa é aquela alternativa, nada a ver, para te confundir. Se você não traçou os pressupostos, você vai pensar em outras matérias, você vai pensar em fonte, em competência privativa da União, para legislar sobre matéria processual penal, e aí você desvia o seu raciocínio. Isso aqui está fora do que você tratou de pressuposto, então está errado. B. Não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, aqui está correto, vamos continuar, nem pelo legislador federal, uma vez que, pela Constituição Federal, não cabe condicionar a instauração de ação penal contra membro do Poder Legislativo à autorização prévia da casa a qual pertença. Tá certo. Tá de acordo com o seu pressuposto que você fixou de conhecimento? Tá. Então tá correto. Vamos ver as outras para testar o nosso estudo. C. Não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, cabendo ao STJ decidir sobre o recebimento da denúncia sem prévia manifestação do Poder Legislativo. O erro aqui da alternativa C é relacionado a um assunto que vamos estudar nas aulas de competência, que é o foro por prerrogativa de função. E nós veremos que se o crime é cometido antes da diplomação, não há o foro por prerrogativa de função. E o deputado ele será julgado pelo juiz de primeiro grau. Então essa questão está errada. D. Foi imposta mediante edição de ato normativo juridicamente adequado. Não pode ter sido imposta e por isso não é adequada. Está errado. Aqui ele fala de simetria. Simetria é o que acontece com as imunidades que são conferidas aos deputados estaduais e distritais. É o princípio da simetria, quando dizemos que se aplica as mesmas imunidades conferidas aos parlamentares federais. Apenas poderia ter sido imposta se a proposta fosse de iniciativa parlamentar, não tendo o governador legitimidade. Essa aqui está errada porque não poderia ser proposta por ninguém. 2018, procurador. De acordo com as normas constitucionais que asseguram o exercício dos mandatos de parlamentares e do chefe do Poder Executivo, e considerando a jurisprudência do STF na matéria, diferentemente do tratamento dado aos deputados federais e senadores, aos deputados distritais é garantida imunidade material apenas na circunscrição do Distrito Federal. Isso aqui ele está falando de vereador. Deputado distrital, princípio da simetria, mesmo as imunidades dos parlamentares federais, não existe essa limitação espacial. B. Aos deputados federais e senadores. É vedada a instituição de foro especial para o processo de julgamento de crimes comuns cometidos por deputados distritais durante o mandato. Se o crime é cometido durante o mandato, prevalece a prerrogativa de foro, então não é vedada o princípio da simetria, e é aquele assunto que vamos estudar melhor nas aulas de competência. C. Ao presidente da República, o governador do Distrito Federal é processado e julgado pela prática de crime comum sem prévia autorização da Câmara Legislativa.
Então, essa aqui é a correta, você interpreta a pergunta, ela fala, diferentemente do tratamento dado ao presidente da República, o governador, ele é processado e julgado sem licença prévia, é isso que ele está dizendo. Então, aqui está correta a alternativa. Agora a outra, aos deputados federais e senadores, diferentemente do que acontece com eles, o que ele está dizendo? Os deputados distritais podem ser presos pela prática de crime comum cometido fora do período do mandato, não cabendo ao Poder Legislativo Estadual resolver, nesse caso, sob a prisão. Aqui não é diferente. Também para deputados federais e senadores, aplica-se a mesma situação, porque a imunidade ela abrange o período desde a expedição do diploma. E aqui ele está dizendo que é fora do período do mandato, então não está abrangido pela imunidade prisional. E diferentemente do que ocorre com o presidente da República, o governador do Distrito Federal não pode ser afastado do exercício do cargo em razão do recebimento da denúncia pela prática de crime comum, sequer por decisão judicial. Isso aqui está errado, porque a jurisprudência do STF ela fixou a tese de que cabe ao STJ decidir sobre a suspensão do governador do exercício de suas funções. Já o presidente da República, a Constituição Federal, ela já fixa expressamente as hipóteses. No caso de crime comum, a partir do recebimento da denúncia pelo STF. E nos crimes de responsabilidade, a partir do início do processo no Senado Federal. E qual é o prazo que precisa ter o julgamento, senão essa suspensão ela perde efeito? 180 dias. Outra questão, 2018, promotor de justiça. A inviolabilidade parlamentar no direito constitucional brasileiro é, quando ele fala de inviolabilidade parlamentar, você pressupõe que ele está se referindo à imunidade material, aquela por opiniões, palavras e votos no exercício da função. Então vamos lá. A inviolabilidade parlamentar no direito constitucional brasileiro é passível de nova avaliação quando o julgamento da ação penal, não obstante não tenha sido reconhecida quando do recebimento da denúncia. Nada disso. A inviolabilidade parlamentar, ou seja, a imunidade material, ela não autoriza nem que a denúncia seja recebida, não autoriza nem denúncia. Por quê? Porque o parlamentar ele é imune, ele não é responsabilizado por opiniões, palavras e votos proferidos, manifestados em razão do mandato. Então isso aqui é falsa. B. Relativa, não absoluta, no que se refere às palavras e opiniões proferidas pelo deputado ou senador, como fundamento do voto no momento em que é proferido. Aqui é o seguinte, a imunidade parlamentar ela é relativa, por quê? Porque se está no exercício do mandato. Então não vamos dizer que é absoluta, porque o parlamentar ele não é imune 100%. Se fugir ali ao exercício do mandato, for estranho ao exercício de suas funções, não estará abrangido. Agora, durante o voto, subentende-se o quê? Que ele está, sim, no exercício de suas funções. Então essa parte final aqui está errada. Mas é uma alternativa que não é muito bem elaborada. C. Excluída quando não houver nexo de implicação recíproca entre as palavras proferidas na tribuna parlamentar e o exercício do mandato. Aqui é aquela jurisprudência. O parlamentar está na tribuna. Se ele está na tribuna, ele está dentro da casa respectiva. Então, subentende-se, presume-se a relação com o exercício do mandato. Essa era a jurisprudência, que é errada. D. Restrita a palavras, opiniões e votos, ou seja, não abrange, por exemplo, atos de violência física. Isso aqui é bem claro, está correto. A violência física não está abrangida, porque a imunidade é com relação a opiniões, palavras e votos, e não atitudes físicas de agressões. Aí que fica aquele macete de prova. Se as outras alternativas não estão muito boas, estão na dúvida, você tenta achar a mais correta. É assim que a técnica de resolver a questão. Restrita ao ambiente parlamentar, não abrangendo, por exemplo, declarações feitas em ambiente externo às casas parlamentares. Está errado. O parlamentar ele não tem limitação espacial, exceto o vereador. O vereador você está ali no limite da circunscrição do município. E eu lembro aqui você que, inclusive, a divulgação pela imprensa também está abrangida. Outra questão, 2018, advogado. Diretores de universidade estadual convidaram todos os deputados estaduais para um debate cujo tema é segurança pública. Por ocasião do evento, em 26 de fevereiro de 2018, José, apresentando na condição de deputado estadual, discordando da opinião de seu rival político, o deputado Cláudio,
que foi mostrada em um vídeo, disse que esse seria um desqualificado para o cargo que exerce. Cláudio, ausente do evento, soube dos fatos e da autoria em 3 de março de 2018, apresentando queixa-crime e imputando o crime de injúria a José em 2 de setembro de 2018. Aqui ele vai trabalhar com um prazo decadencial para queixa também. Mas vamos pensar na imunidade, a imunidade material, que estamos falando aqui de deputado estadual que goza, pelo princípio da simetria, das mesmas imunidades dos parlamentares federais. Como trata-se de deputado estadual imune a opiniões, palavras e votos, e ele estava em um debate cujo tema é segurança pública, o que denota o exercício do mandato, ele discordou aqui da opinião do rival e foi dada através de um vídeo que ele assistiu, e ele disse que ele era um desqualificado lá para o cargo que ele exerce. Então vamos dar uma olhada nas alternativas, vamos ver se tem alguma coisa relacionada ao prazo decadencial de 6 meses para a oferta da queixa-crime, ou se está relacionado à questão de imunidade. Vamos lá. No momento de apreciar a queixa-crime oferecida, considerando apenas as informações narradas no enunciado, a autoridade judicial competente deverá receber a queixa-crime, pois, apesar da previsão de imunidade dos parlamentares por palavras e opiniões, os fatos não ocorreram no interior da Assembleia Legislativa e não houve decadência. Ó, vamos separar aqui a situação. O deputado estadual, ele não tem nenhuma restrição espacial para que ele goze de imunidade ou não. A única diferença é que se ele estiver dentro da Casa Legislativa, a relação com o mandato, ela será presumida. Princípio da simetria. Se é assim o entendimento para o parlamentar federal, também assim o será para o deputado estadual. Com relação à decadência, o prazo é de 6 meses. Então, esse prazo ele é contado a partir da ciência. Então, assim, não houve decadência. Porque, olha lá, se ele tomou ciência em 3 de março de 2018, ele poderia apresentar a queixa até 3 de setembro de 2018. Então, ele está dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, aqui, ó, qual é o pressuposto de conhecimento que você traça aqui para resolver essa questão? Que há uma imunidade parlamentar material, ele é imune a essa opinião que ele deu, que ele estaria no papel de deputado e expressou uma manifestação no exercício de sua função. Mas não há realmente decadência para queixa. Só que se for ofertada essa queixa, como de fato foi, o juiz ele não deve receber por conta da ausência de justa causa. O deputado ele é imune nesse caso. Então vamos ver se a gente acha algo nesse sentido. Aqui ele fala que deve receber a queixa e que não há decadência. A parte final está correta, mas a parte inicial está errada. B. Deverá receber a queixa. Está errada. C. Deverá receber a queixa. Também está errado. Vamos ver a D. Não deverá receber a queixa, pois existe imunidade dos deputados estaduais por palavras e opiniões no exercício do mandato, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa. Então essa é a correta, e nós, através da fixação do pressuposto de conhecimento, a gente acerta fácil a questão, não perde tempo. A E. Não deverá receber a queixa, pois apesar da inexistência de imunidade na situação, ocorreu decadência. É o contrário, não ocorreu a decadência e existe a imunidade. Outra, 2008, promotor de justiça. Nos termos do Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal brasileira aplicar-se-á nos crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República. Aqui não, aqui funciona a jurisdição política, ele será julgado pelo Senado Federal com base na Lei 1079 de 50, após a licença prévia conferida pela Câmara dos Deputados pela maioria qualificada de 2/3. Então essa aqui é falsa. Outra, aos diplomatas estrangeiros em serviço no Brasil em qualquer hipótese. Não, a lei processual brasileira não será aplicada aos diplomatas estrangeiros em serviço no Brasil. Não será aplicada. Então, isso aqui é falsa. Então, se tivesse assim, não será aplicada aos diplomatas estrangeiros em serviço no Brasil. Em qualquer hipótese não será aplicada. Porque ele já fez aqui a identificação de que o diplomata é estrangeiro. Se ele só colocasse assim, um exemplo, não será aplicada aos diplomatas em serviço no Brasil em qualquer hipótese. Aí estaria errado, porque o final em qualquer hipótese, porque se o diplomata fosse nacional, haveria aplicação. Então é isso, pessoal. Parabéns. Agora você é capaz de acertar todas as questões sobre imunidade. Então até a próxima. Nos vemos na aula de aplicação na lei processual no tempo.